Oi, gente. Então, a gente veio abordar um pouquinho mais sobre aquele assunto que a gente já iniciou no outro vídeo, né? Uma introdução sobre criação de conteúdo no nicho médico, que tem suas particularidades, tem algumas questões a mais que a gente precisa cuidar, né? Tem que ter mais responsabilidade na hora de criar esse tipo de conteúdo e um tato maior. Então, para isso, a gente trouxe a Nath, que é da Untep, que é uma agência que abrange vários setores da área médica. Então, não tem ninguém melhor aí para falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente. Pode se apresentar, Nath, e explicar um pouquinho da Untep. Então, eu sou Natália, eu sou publicitária já formada há quase 15 anos. Eu venho do mercado de comunicação, estou no mercado de comunicação, trabalhando em agência há 13 anos. Já passei por diversas agências de comunicação para diversos mercados. E a Untep, ela não nasceu especialmente para ser uma empresa da área médica. A gente atendeu todos os mercados. A Untep nasceu em 2018, oficialmente, quando eu saí da minha última agência de comunicação. Falo aqui nesse partido do microfone. Da minha última agência de comunicação. E, em princípio, a gente atendia todos os mercados. A gente atendia faculdades, a gente atendia centro de formação de líderes, atendíamos indústria eletroeletrônica, a gente atendeu multinacional italiana. Então, a gente traz uma bagagem de outros mercados, o que, de certa forma, é muito válido e nos ensina muito também como conduzir conteúdo para a área médica, de certa forma. O nosso trabalho com a área médica nasceu oficialmente quando a gente começou a atender uma sociedade médica que, casualmente, ainda está com a gente, nosso cliente mais antigo, assim, muito da casa, que já está completando 5 anos. Bem certinho. Bem certinho, é. E a vinda dessa sociedade médica abriu portas para a gente atender outros clientes da área e, aos poucos, a gente foi se encantando pela área, né? Porque a área ela demanda um conhecimento específico, sobretudo na questão da publicidade, da ética. Existe todo um código, né, criado pelo Conselho Federal de Medicina que norteia o trabalho, né, todas as ações de comunicação e marketing. A gente foi se inteirando dessas particularidades e os médicos que vieram, né, a partir do nosso atendimento dessa sociedade também acabaram nos ensinando muito sobre comunicação. E final de 2021 a gente decidiu que a Untep seria uma empresa focada só em marketing médico. E assim estamos há quase 5 anos. E eu queria saber, assim, como é que tu percebeu essa mudança, assim, de que, esse tipo de cliente eu preciso fazer conteúdo diferente, ter uma questão mais sensível, porque a gente vê muito hoje em dia que está tendo um boom, assim, de criação de conteúdo médico, que mais aparece conteúdo patrocinado, assim, na área de conteúdo médico. Só que não tem eu percebo, assim, que não tem essa visão que a Untep tem, por exemplo, de ser uma coisa um pouco mais ética, mais sensível. Tá tendo um boom, mas é para um lado mais publicitário. Então, como é que tu percebeu isso, sabe, nessa relação ruim da coisa? Não era que para ser, assim. Então, assim, quando a gente começou a atender, quando a gente começou nós começamos a nos relacionar com os médicos, as redes sociais ainda eram um terreno meio inexplorado para eles, né? Porque, de certa forma, os médicos sentiram mais a necessidade de se comunicar depois que a pandemia estourou e que a internet era o único lugar aí para falar sobre trabalho, para comunicar sobre as coisas de consultório, sobre o próprio trabalho, sobre a própria atuação médica. Então, a gente sempre pegou o cliente muito pela mão desde o início, né? Explicando sempre o beabá para eles. Hoje eles já estão muito mais imersos nas redes sociais, né? Todos os médicos hoje, a maioria deles, eles não chegam para a gente tão crus em relação a isso. E a gente usou muito realmente a expertise de comunicação que a gente já tinha do mercado, né? Dos anos que a gente trabalhou para outros mercados. Mas, obviamente, a gente teve o desafio de
de se inteirar sobre a legislação, né? Do que pode, do que não pode. E realmente, assim, moldar a área para que a comunicação médica fosse focada na informação. A questão, assim, das redes sociais hoje ser um canal que a gente tem muita tendência, que a gente tem muito conteúdo que eu chamo de conteúdo vazio, ela já vem de muito tempo. E a nossa crença, desde o início, foi de fazer uma comunicação médica em que a informação viesse direto da fonte. Porque uma coisa é a gente se informar sobre saúde num veículo de comunicação, num programa de televisão, num canal qualquer, num jornal, e outra coisa é a gente ter a informação que vem direto do médico, direto da fonte, que, em princípio, deveria ser a comunicação confiável. Então, assim, desde o início, o nosso trabalho sempre foi muito voltado a transmitir uma comunicação de valor que tivesse usabilidade, serventia, valor mesmo para o paciente, e não uma comunicação alinhada a tendências, né, de memes ou de dancinhas. Teve uma época que os médicos começavam a dançar. E aí foi uma coisa bem desafiadora para a gente, porque teve uma época em que existia um tipo de conteúdo em que a gente ficava apontando, fazendo assim, né? E é claro que aquele tipo de conteúdo, ele é um conteúdo que traz um pouco mais de engajamento, dá um pouco de mais like, mas a gente não sabe até onde isso é legal, né? Se aquele engajamento todo é um engajamento qualificado, legal, ou se não é, né? E na nossa opinião, a maioria acabava sendo uma coisa meio assustadora até para o paciente, né? Ver o seu médico, que muitas vezes trabalha com questões de saúde e com pacientes com pessoas que estão fragilizadas por uma questão de saúde. Então, isso acaba sendo prejudicial para o médico, que acaba criando uma imagem que muitas vezes não tem simplesmente para adotar um personagem, e acaba sendo prejudicial para o paciente, que se via, né, muitas vezes assim, desconfiados se aquele médico realmente era o médico para ele, né, por estar fazendo isso. Então, desde o início, para mim, e até isso é uma coisa que a gente segue até hoje, é que a informação, ela é o grande ouro da comunicação médica, a informação de valor, a informação qualificada e, obviamente, hoje a informação personalizada, porque a gente sabe que rede social hoje a gente está cheio de cópia, né? Então, sim, personalizar é importante. Eu acho que até essa questão de, assim, justamente esses exemplos ruins, digamos assim, faz com que alguns médicos que realmente teriam muito valor nas redes sociais, trazendo informação, trazendo opinião, fiquem meio retraídos de aparecer porque acham que vai ter que assumir aquele personagem, né? Então é legal mostrar esse exemplo dessas pessoas que estão fazendo do jeito certo, digamos assim, ou falar dessa questão da informação, enfatizar a informação e a humanização daquele médico como o principal e não o marketing em si, ser publicitário, né? Não necessariamente ser assim, e sim focar na informação, que é isso que faz com que, né, realmente traga valor, né? E assim, o que é muito legal é que os nossos clientes, eles já eles já entram no nosso fluxo de trabalho sabendo disso. Os clientes, eles já vêm sabendo que a Untep faz um trabalho de comunicação responsável, né? Que faz um trabalho o mais personalizado possível, mas nunca deixando de lado a qualidade da informação. Então, o que é legal hoje, que me sinto assim muito, inclusive, lisonjeada, né, por ter construído uma empresa que hoje os médicos vêm pelo posicionamento que a gente tem, né, e não porque a gente é um serviço especializado na área deles, né. Então, os médicos, eles já vêm já me conhecendo, né, acompanhando as ações da agência, acompanhando os clientes da agência, e isso é muito legal, porque isso também, de certa forma, é uma métrica de que o trabalho valida e que o posicionamento, ele impacta quem acredita nele, né? Então, isso é muito bom para mim, adoro. O público está qualificado o suficiente, né? Então, é muito legal ser conhecida justamente por essa sutileza de criação de conteúdo, né? Que é o que está faltando hoje em dia, né?
Esses dias eu estava conversando com uma amiga que é publicitária, mas ela não é especializada dos serviços médicos, e a gente estava falando sobre geração Z. E sobre geralmente, e especialmente sobre essa questão das trends, né? De ter uma outra rede equiparada ao Instagram, por exemplo, que é o TikTok, que é uma rede que tem uma comunicação e produz um conteúdo muito diferente, né? Do que a gente vê em Instagram, em YouTube, né? Um conteúdo realmente mais de hora, assim, um conteúdo tendencioso, né? De tendências, mas é um conteúdo mais, assim... que nasce e morre em poucos dias, né? Aquela coisa bomba e esfria ao mesmo tempo. E a gente estava pensando, assim, que até que ponto a gente teria, nós, né, as agências, nós que criamos um posicionamento, eu que criei um posicionamento de marketing, assim, com respeito à medicina e que a gente não aceita muito bem essa questão das tendências, o quanto a gente teria que abrir mão das nossas próprias crenças em comunicação para poder atender uma demanda de uma geração que vem aí, que de uma certa forma se educa num TikTok da vida, né? Então, a gente ora para que não precise mudar, mas é uma coisa que a gente precisa sempre ficar de olho, né? Essas novas gerações, um novo formato que eles gostam de consumir a comunicação, né? Como eles compreendem mais uma informação. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que ficar ligado para poder adaptar da melhor forma possível ou simplesmente não adotar isso. Eu acho que adaptar é uma palavra muito forte, assim, que a gente pode levar. Até pensando agora, assim, percebi agora isso, mas a Alba nunca foi uma coisa assim, a gente está fazendo nicho médico e é por isso que a gente é mais assim, nosso tipo de edição. A gente sempre foi, a gente sempre foi mais minimalista, nem em outros setores. A gente gosta muito porque a gente também já foi para outras áreas, né? A gente começou no nicho médico, nós damos como, né, a nossa própria agência, nessa nossa própria produtora, e depois a gente voltou, mas foi muito porque o nosso estilo casou, sabe? Foi assim, a gente sempre gostou de editar uma coisa mais minimalista, não seguir muito trend, e justamente porque o que a gente acredita é que as redes sociais, a gente tem fé que isso vai seguir, é que as redes sociais podem ser algo um pouco mais calmo, sabe? Algo mais para tu construir realmente não uma persona lá, mas uma conexão, eu acho, né? Uma palavra melhor. Tu conseguir construir uma conexão lá genuína, sabe? Tu não precisa estar na rede social só porque eu tô sendo obrigado a estar aqui, porque senão eu vou falir na minha profissão e eu odeio fazer conteúdo, porque eu tenho que ficar fazendo trade, tenho que ficar postando toda hora. E não, a internet eu acho que pode ser um meio genuíno, assim, de humanizar a tua profissão. Tu ter bons resultados com isso também a longo prazo. Então, a gente é muito por isso, assim, em todas as áreas, né? E acabou que o nicho médico mais se identificou com a gente acabou indo e gostou muito, porque é realmente sobre isso, né? Essa questão de ser a longo prazo é justamente porque não é uma trendzinha que vai trazer um público totalmente desqualificado, né? Então, esse a longo prazo vai construir o que seria bom para ti como profissional na tua carreira, porque vai construir esse público realmente que quer te acompanhar, né? Que se identifica contigo. Então, pra mim sempre fez sentido isso. Pra mim Mas para nossos clientes é bem difícil, assim, de botar isso na cabeça. Como é que é pra ti isso? Assim, como eu falei antes, né? Hoje os clientes, eles já vêm muito... Eles já conhecem como se dá basicamente o nosso fluxo. Então, assim, é muito difícil que hoje venha um cliente médico que queira ser um médico influenciador, né? Que queira exatamente cumprir todas as etapas que uma rede social impõe para que tu tenha um perfil campeão, né? Perfil bombástico, um perfil super engajado, que é recomendado lá na pesquisa da rede social. O médico hoje que a gente atende é um médico que não faz questão disso, que inclusive ele acha que isso não pega bem, né? Mas ainda existe, né, uma legião de médicos, principalmente esses mais jovens, né, que estão se formando agora, que sentem a necessidade de fazer mais conteúdos e de entrar em determinadas
ondas de comunicação, para que possam ganhar mais seguidores, para que possam ter o nome mais conhecido. Eu acho que cada etapa da carreira médica demanda um tipo de gestão de redes sociais. Obviamente, os médicos mais iniciantes e que ainda precisam captar um público, eu acho válido que eles tenham um volume maior na rede social, né? De fazer, por exemplo, mais do que uma publicação semanal, né? 2 publicações semanais, fazer 3, 4, né? À medida que eles têm tempo de poder se envolver com aquilo. Médicos que já têm uma carreira mais longa e que eles já têm ali, o trabalho deles já funciona muito bem pela indicação, né? Já são médicos mais... Tem uma reputação. Já são mais renomados. A rede social ela vem para cumprir simplesmente uma necessidade de se comunicar e de abrir um canal com o paciente. Então, cada etapa da carreira médica realmente demanda um escopo diferente, mas, obviamente, todos eles, para a gente, tem que seguir a questão do respeito pela área, né? Então, é uma coisa bem que a gente faz sempre questão de cumprir em qualquer escopo e para qualquer etapa, para qualquer médico, de qualquer etapa de carreira. Sim, nisso eu queria até resgatar que uma coisa que eu acho que qualquer escopo é muito importante, essa questão de a opinião deles e a forma que eles expressam é o que importa mais, né? Porque a gente até estava conversando antes de um caso que a gente gravou na mesma semana, 2 médicas diferentes, e elas falaram o mesmo assunto. A gente deixa elas meio que falar os tópicos e a gente vai lá e refina o roteiro para ficar uma coisa mais tecnicamente boa ali para a gravação, mas o assunto em si a gente deixa a médica escolher porque ela que tem a técnica, né, que é o ideal. Claro que numa agência acho que é um pouco diferente, eu queria que tu comentasse um pouquinho disso, mas a gente, como elas escolheram o mesmo tema, assim, sem querer, elas nem se conhecem, um médico assim totalmente diferente. Mas elas escolheram o mesmo tema e as 2 falaram totalmente diferente. Assim, cara, não tinha uma palavra, acho, parecida além do nome do lema. Assim. Isso é muito legal, né? Porque isso fala exatamente o que é o conteúdo individual, né? O que é o conteúdo personalizado. Porque esse é um exemplo clássico do que é o mesmo conteúdo sendo falado por 2 pessoas diferentes, 2 profissionais diferentes, que muitas vezes têm 2 abordagens diferentes para aquele mesmo quadro, para aquele mesmo tema, para aquele mesmo tratamento de saúde. Então, assim, o que a gente sempre prioriza é que todos os médicos participem muito com a agência do processo de comunicação, porque é só assim que a gente consegue personalizar de fato um conteúdo, né? A gente sabe que as doenças são as mesmas, os medicamentos muitas vezes são os mesmos, os procedimentos, né? Às vezes os procedimentos estéticos, né? Que a gente trabalha muito com a área dermatológica, os produtos são os mesmos, mas a forma como aquele médico aborda aquele tratamento, em que tipo de situação aquele tratamento ele é indicado ou não indicado, isso, a crença, inclusive, do médico em relação àquele tratamento, isso é muito importante da gente falar. Isso é muito interessante, porque isso faz com que o conteúdo seja realmente personalizado, que o médico mesmo seja o porta-voz daquilo que ele fala e que ele acredita. Então, a gente sempre faz, ou tenta, né, às vezes a duras penas, que o médico participe do processo. Né, que a agência, obviamente, tem a responsabilidade de sugerir, né, sempre as pautas, porque a gente sabe, né, o que está se falando, muitas vezes o que o paciente quer saber sobre determinado assunto de saúde, mas trazer o médico para perto, contribuindo com uma informação, isso é fundamental para que a gente tenha conteúdo individualizado. Sem o médico atuando na ponta, junto com a agência, o conteúdo não individualizado ele não existe. Ele vai ser um conteúdo ou genérico, ou vai ser um conteúdo requentado, e às vezes vai ser um conteúdo que é uma réplica e a gente nem sabe que é. Porque muitas vezes as fontes que a gente recebe
são fontes que é o post do colega, que é uma matéria que já saiu no jornal ou na televisão, que veio com a contribuição de um outro colega. Então, assim, esse tipo de sugestão de pauta, digamos assim, ele acaba nos limitando e acaba, na nossa visão, sendo bastante perigoso, né? Porque tudo que a gente quer é não transformar a comunicação médica numa fábrica de réplicas. Mas para que isso aconteça de fato e na prática, a gente precisa do médico trabalhando com a gente na frente, na linha. Não, mas até porque o médico está vivendo a profissão dele todos os dias. Ele sabe quais são as pautas que os pacientes mais trazem, sabe? Então, é por isso que é tão importante ele estar dentro dessa criação de conteúdo, até para nós, até para a sugestão de vídeo, que é muito importante, porque é muito diferente o posicionamento que tu vai trazer no vídeo do post, por exemplo, né? Porque no post é uma informação e no vídeo é a forma que tu está se portando, é a forma que tu está falando. Então, existe muito essa necessidade. Então, é muito importante a gente sempre refrisar isso, como é importante o médico trazer a vivência dele, que ele está vivendo todos os dias, e trazer essa coisa técnica para nós. E é justamente esse o papel da agência, Guiz. O papel da agência é facilitar, né, a informação que o médico tem para dar, transformar aquele conteúdo no conteúdo compreensível para pessoas como eu, né, como vocês, que vocês possam ler aquilo, que vocês possam, de uma certa forma, entender, e ajudar o médico, né, a se comunicar, transformar aquilo numa comunicação legal, numa comunicação de valor, produzir um material legal, bonito, um material bem diagramado, bem escrito. Então, o papel da agência também não deixa de ser um papel de facilitação, né, de conteúdo. Sim, o mediador é muito importante. Muito, muito importante, porque, obviamente, tem a questão, como a Nicole falou, tem a questão do tempo. Os médicos realmente... Eu conheço, eu vivo a área, né, nesses quase 5 anos, assim... A gente sabe o quanto é duro batalhar, às vezes, por 1 hora com o médico, né? 1 hora de reunião, 1 hora de almoço, assim, para a gente poder fazer uma reunião de pauta. Então, a gente sabe que a gente também cumpre um trabalho no qual o médico não tem tempo de fazer, né? Porque, obviamente, assim, uma questão de saúde, uma doença, um tratamento, nada melhor do que um médico falar sobre aquilo, né? Então, mas como ele não tem tempo e às vezes muitas vezes ele não tem a habilidade de escrever, a habilidade de gravar, a agência chega para ser uma maestra mesmo, assim, do trabalho. Não, a gente adora chegar na gravação, tudo pronto, né? A gente até fala, ajusta ali junto o roteiro pra gente entender como vai gravar, mas, nossa, é perfeito, muito importante. E assim, a gravação tem uma coisa, né, gurias, a gente sabe que o conteúdo audiovisual, ele demanda que o médico feche um turno de consultório para poder fazer, né, os conteúdos, que no fim das contas supre também um tempo que depois ele vai ganhar lá na frente. Mas a gente precisa estar com as coisas organizadas, os temas, os tópicos, a gente tem que conversar 1, 2, às vezes 3 vezes com o médico anteriormente, né, ao dia da gravação, para que a gente chegue lá com a pauta pronta, né? Com tudo que vai acontecer, com tudo que vai ser falado ali, para que a gente possa otimizar mais o tempo, né? Porque a gente também não tinha tanto tempo. São super rápidos até, eu acho, assim, tipo, às vezes depende, né? Mas normalmente na segunda gravação já tá super rápido também. A segunda sempre é melhor, né? A primeira, principalmente para esses médicos que estão fazendo pela primeira vez, acaba sendo um momento afetado um pouco de ansiedade. Muito ansiosos, eu fiquei um pouco ansiosos, mas acho que é super fluido. Mas isso eu acho que é tão rápido e ficar justamente porque tem todo esse pré, né, que a gente faz antes para gerar, justamente, deixar tudo pronto pro dia da gravação. Mas eu acho que é bem isso, assim, questão de conseguir mediar isso, e é o tempo que tu vai ganhar depois, né? Porque, querendo ou não, pensa, tu grava num dia, claro, teve uns dias antes que a gente tava conversando ali no grupo e tal, mas tu grava ali num dia e depois E já que a gente está tocando nesse ponto do vídeo, tem uma coisa que é importante a gente falar. A gente não estimula que os nossos clientes gravem
porque todos estão fazendo isso. Tá? A gente estimula que os clientes gravem porque é uma informação dita pelo próprio médico, né? É uma forma da gente personalizar e individualizar ainda mais essa comunicação, essa necessidade que a gente tem, né? Então, muitas vezes, né, a gente se depara assim com pessoas que falam, tá gravando porque tá todo mundo fazendo, né? E não é bem assim. A gente sugere os vídeos para médicos que, primeiramente, estão dispostos a fazer, porque muitos médicos não querem fazer, ou não sentem a necessidade, ou não se sentem à vontade, se sentem envergonhados, porque realmente ainda é um tabu para muita gente, né, ficar de frente para uma câmera, falar, isso trava, né, muitas vezes as pessoas. Então, a gente, aos poucos, vai sugerindo, mas eu acho que quando a gente tem um bom direcionamento, a coisa vai fluindo tão bem que depois eles só querem gravar. Sim, é muito bom, adoro gravar depois. Mas eu acho que é isso de, que nem a Nicole falou, e tu também já tinha comentado, assim, eles falando a informação num post, vai ser a informação que é geral, assim, tu vai ver num artigo, vai ver em algum lugar, vai estar lá. Mas eles comunicando essa informação no vídeo, falando, que nem a gente está aqui falando, com a postura deles, com as palavras deles, com a personalidade deles, eu acho que esse é o grande filtro que faz com que gerem conexões com os pacientes certos, que vão se identificar, que vão chegar no consultório e já vão ter certa confiança e afinidade, porque justamente a gente conseguiu transmitir aquele médico ou aquela médica como ela é de verdade nos vídeos, não é o personagem, justamente, ela não estava seguindo uma trend, ela está falando pro vídeo, que nem ela falaria numa consulta, e é isso que vai gerar justamente aquela primeira confiança que é tão importante, né, para a pessoa ir buscar um tratamento, por exemplo. E assim, o intuito do vídeo, na nossa visão, assim, de empresa médica, empresa que faz comunicação médica, não é porque o vídeo performa mais, tá? A gente, claro, como a gente está numa casa alugada, que é o Instagram, a gente minimamente tenta seguir, dançar conforme a música deles, né? Então, obviamente, o Instagram gosta mais, recebe melhor, performa melhor conteúdo audiovisual, mas a gente não induz a produção de conteúdo audiovisual por conta disso. A gente induz a produção de conteúdo audiovisual por inúmeros outros motivos, respeitando a informação, né? Mas não porque é um post que tem uma capacidade de ter mais engajamento ou ter mais likes, né? Claro que toda informação de valor compartilhada, ela é sempre melhor, mas o nosso intuito não é esse, né? O nosso intuito é levar a comunicação bem feita, uma comunicação personalizada para quem precisa dessa informação. Eu acho que um tópico legal também da gente conversar é que, assim, esse nicho médico criando conteúdo é uma coisa muito nova, né? Então, tem os seus percalços ali dele estar entendendo ainda como aparecer nas redes sociais da melhor maneira, então acaba que a gente passa aí por algumas fases meio cabulosas, né, que a gente já conversou. E eu acho que uma coisa que é o que eu mais vejo hoje em dia como uma dor é assim, como é um nicho médico, é uma coisa que é para ser um pouco mais séria, um pouco mais alto nível, uma comunicação de alto nível maior, assim, eles acabam confundindo entregar um conteúdo de qualidade com um conteúdo performado. Então, eles acham que por precisar aparecer ali de uma forma, né, mais séria, às vezes, ou querer parecer mais elegante, algo mais assim de qualidade mesmo, eles confundem isso com um conteúdo que às vezes não é quem eles são. Então eles acabam usando roupas de marca, que é o que eles não usam normalmente para aparecer no vídeo, ou conversando assim, falando de um jeito que eles não falam normalmente na consulta, por exemplo. Às vezes até alguns clientes nossos vêm querendo ler no teleprompter, porque não vai conseguir falar a informação daquele jeito, exatamente no vídeo, mas tu tem que falar do jeito que tu sabe, porque é assim que tu vai falar pro teu paciente quando ele chegar no teu consultório. Então, eu acho que é uma linha muito tênue, né, entre tu apresentar um conteúdo de qualidade e performar um conteúdo de qualidade, digamos assim, né. Sim, Tanato tocou num ponto ótimo, assim, que é muito importante da gente falar, que é a diferença entre tu adotar
um posicionamento, tu expor um posicionamento que é real, né? Que é um posicionamento teu como profissional, e muitas vezes teu como pessoa, que é totalmente diferente de tu criar ou adotar ou querer montar um personagem, né, para poder se comunicar com as pessoas. E isso a gente precisa realmente sempre ter cuidado, né, principalmente na área médica e principalmente até nesses conteúdos que a gente faz, né, audiovisuais. Felizmente, a gente não tem casos assim na empresa, mas a gente sabe que outras empresas também têm muito desses desafios. O que é justo, o que é válido, o que a gente, de uma certa forma, apoia, é que o médico sempre expõe o seu posicionamento em relação às coisas, né? A sua visão, as suas crenças em relação a novos tratamentos, a tratamentos que são da moda, a medicamentos, a tratamentos que têm ou não têm respaldo científico, que têm estudos ou não têm estudos por trás. A gente sempre induz que realmente os médicos se posicionem em relação a isso. Tem médico que se posiciona de um jeito mais humorado, tem médico que se posiciona de um jeito mais low profile, outros se posicionam de um jeito mais tradicional, mais elegante, às vezes um jeito um pouco mais sério. Então, isso vai muito da própria pessoa que está ali, né? Do próprio médico, de como ele é no dia a dia, inclusive com o seu paciente, no trato com as outras pessoas. Isso a gente sempre motiva para que isso aconteça e para que isso perdure na comunicação médica. Outra coisa é a gente criar um cenário ilusório, né, para a produção de conteúdo, em que o profissional use uma marca ou um visual, faça a produção um cenário que não habita, com roupas que ele não usa no dia a dia, com marcas que ele não tem ou que ele não usa, para poder captar pessoas ou gerar gatilho em pessoas diferentes, né, do seu público. Acho que existe sim na área médica, no marketing médico, muitas vezes a necessidade de tu mudar o público ou de tu qualificar o público, mas tu nunca pode fazer isso vestindo um personagem, né? Tu tem que sempre ser aquela pessoa que está de frente para o paciente no dia a dia, né? Então, tudo bem mudar um público, às vezes o médico que já não quer mais ou já não vê mais a vantagem de atender por um plano de saúde, ele acaba tendo que dar um salto no público, né? Pegar um público que não usa o plano de saúde, que não faz questão de usar e que não tem necessidade de usar. Então, obviamente, ele tem que se comunicar de uma outra forma, ele tem que se posicionar de uma outra forma, mas isso não é feito só na internet, né? Isso são outros, que o que é mais importante, na verdade, né? Isso é feito nos bastidores e não de frente, né, para uma tela. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é um posicionamento médico, que tem muito a ver com as suas crenças, e o que é um personagem médico que adota atitudes que ele não tem no dia a dia para poder captar pessoas diferentes e que, às vezes, não vão vir, né? Porque já acaba sendo... Porque algo fica superficial. Porque, de repente, as pessoas que... Vamos fazer um exemplo hipotético, tá? Digamos que uma médica ou um médico queira dar um salto no público, né? Atende hoje um público mais classe C e queira atender um público mais classe B, A, né? Então, ele vai lá, ele faz uma produção cinematográfica, né, nas redes sociais. Ele vende um trabalho como se ele tivesse uma clínica boutique, e o paciente agenda, chega lá e não vê aquele glamour, né? Não vê aquilo lá na sala do paciente, na sala do médico, não vê aquilo na sala de espera. O médico não alinhou com as secretárias uma forma diferente de abordagem. Então, aquele conteúdo cinematográfico, ele vira uma ponta de um iceberg que por baixo tem que ter respaldo, né? Então, assim, a gente precisa, quando a gente quer mudar público, quando a gente quer realmente passar uma outra impressão, a gente tem que ter
toda uma base que ande junto com isso, porque senão o paciente vai chegar no consultório, vai chegar na clínica, não vai ver aquele mundo todo que ele comprou e não vai voltar e não vai indicar. Então tem isso. Então, o que adianta no fim, né? Tem que saber mancar o que tu vai mostrar ali, a tua postura e quem tu é de verdade. Obviamente que o tete-a-tete, o atendimento médico qualificado, a atenção que o médico dedicou para aquele caso, né, o quanto tempo ele ficou conversando com o paciente, se ele escutou as dores do paciente, se ele se preocupou com aquele caso, né, isso conta muito, né, para que um paciente volte. Mas claro que não é legal a gente passar uma primeira impressão, né, pelas redes sociais ou pela internet, que na prática, no dia a dia, a gente não cumpre. Né? Então, sempre ficar de olho nisso. Então é isso, gente. Eu acho que a gente falou bastante para a primeira convidada aqui no nosso canal. Eu acho que até a gente devia ter um nome para esse estilo de quadro, porque agora a gente vai começar a trazer mais pessoas aqui para conversar com nós sobre, enfim, diferentes tipos de criação de conteúdo. E hoje foi a Nath. A gente vai deixar todas as informações da agência dela ali embaixo na bio, ali, o Instagram dela, enfim. E a gente queria saber se a Nath tem algum conselho para um médico que esteja buscando alguma agência, mudar o posicionamento no Instagram. E, enfim, tu tem algo para dizer? Eu acho que para médicos que hoje estão querendo reforçar a comunicação, não só nas redes sociais, a comunicação num todo, ou às vezes até mudar a agência, né, porque não está satisfeito com a agência atual, eu acho que, em primeiro lugar, é conhecer um pouco do posicionamento da empresa, né, entender um pouco como aquela empresa atua e quais são as crenças daquela empresa, até onde aquela empresa pode realmente te ajudar a fazer o conteúdo que tu busca fazer, né? Então, esse é o primeiro ponto. E, principalmente, conhecer também um pouco do currículo das pessoas que lideram essas empresas, né? A gente, inclusive na área médica, fala muito sobre a importância de ter estudo, de ter currículo, de ter qualificação, de ter prática clínica. Na comunicação é a mesma coisa. Antigamente eu estou falando de 5 anos atrás, a demanda de serviços especializados para médico era bem menor, né? Então, a oferta acabava sendo menor também, tinham menos agências especializadas. Hoje, eu já vejo que tem várias agências de marketing médico, que era uma coisa que a gente não via antes, né? Então, com certeza, a comunicação hoje acaba sendo um serviço mais acessível para o médico, tangível para o médico, e acho que a gente o médico só precisa ter cuidado com os profissionais que estão por trás da própria comunicação, né? A gente hoje vê assim, pessoas que acabam se juntando porque um sabe mexer no Instagram, o outro sabe fazer um vídeo, o outro sabe fazer um meme, e isso não significa que esses profissionais entendam de marketing. Então, eu acho que o meu grande conselho é sempre, primeiramente, entender que empresa é essa, como essa empresa se divulga em relação às suas próprias crenças, e também um pouco do currículo de que ele lidera, que é importante. Então é isso, gente. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo episódio. Tchau!